dia para quem já vai chegando aí. Bom dia, Flavinha. Vou dar uma cena aqui. Eu que assinei para vocês. Bom dia, Dona Tere. Já começamos. Vou esperar o pessoal ir chegando aí. Quem puder ir compartilhando também a live aí já ajuda também o pessoal ir entrando também. Tá bom o áudio aí, Flavinha? Tá ouvindo bem? Mãe tá ouvindo bem também? Doutor Emerson, bom dia. Doutor Emerson, como é que tá em Prudentópolis? Beleza, obrigado, Flavinha. Doutor Ricardo, como é que tá aí em Sorocaba? Bom dia, Emerson. Negócio aqui vai para todos os estados, cidades, países, né? Bom dia, Ricardo. Já começamos, só esperando o pessoal chegando aí, tá bom? Já vou me dando um ok aí também. Flavinha me disse que o áudio tá bom aí no Instagram, se estiver bom também. A gente vai dar sequência hoje ao nosso estudo, né? Que a gente está fazendo no Catecismo Nova Cidade, que é um livro. Vou mostrar ele aqui de novo, né? Quem ainda não viu. Bom dia, minha irmã. Tudo bem aí, Prude? Meu irmão Tiago, lá em Carambeí, também está aqui com a gente hoje. Que bênção. Muito bom. Ficamos felizes aí com a saúde restabelecida do seu pai, né? Seguimos orando por ele. Então nós vamos dar sequência hoje, né, ao nosso estudo que a gente tem feito aqui no Catecismo Nova Cidade, que é um livro que nos ajuda a ter uma sequência metodológica aí para que a gente possa aprender algumas doutrinas cristãs, né, e fortalecer essas doutrinas no nosso coração. Dimitri, bom dia, meu querido. Tudo bem, cara? Bom que você está aqui, cara. E aí a gente está falando um pouco disso, né? A gente entrou aí, já estamos na 12ª semana, né? Estudando. É um caminho longo aí, né? Vamos ver quem que vai conseguir ficar até o final aí. São mais de 50 semanas estudando, mas eu não tenho dúvida que vai ser um ano produtivo e ao final disso tudo a gente vai ter ainda mais forjada aí, né, a nossa fé e fundamentada, né? O Cinho, bom dia, lá de Curitiba, Deus abençoe vocês, meu compadre, né? E a gente está trabalhando nessa forma, né? Então é muito importante ir acompanhando aí. Se você perdeu algum estudo, se ficou alguma coisa para trás, na nossa página no Facebook tem tudo salvo lá, né? Então você pode entrar lá e assistir as outras semanas que a gente já estudou e já ministrou aqui, né, durante as lives. Então esse estudo tá tudo lá, você pode acompanhar e, enfim, e tirando aí o atraso, vamos dizer assim, né? A página no Facebook às vezes ainda tá com poucos inscritos, então às vezes é um pouco mais difícil de achar, mas você pode clicar ali na bio no Instagram, tem a página, e tem também, do YouTube na verdade, e tem também no Facebook, então também tem lá se você quiser
acompanhar depois, curtir lá, se inscrever, ajuda a gente também divulgando a página do YouTube também, porque futuramente a gente quer também utilizar lá o canal como transmissão, né? Então vamos lá, antes da gente começar mesmo o estudo, vamos começar com uma oração, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso coração, pela verdade que o Senhor tem colocado no nosso coração, que é a tua palavra. Te engrandecemos, Senhor, declaramos que só tu és Deus, que não há outro além de ti, Pai. Reconhecemos a tua soberania, a tua vontade soberana sobre as nossas vidas, Pai. E que nesta manhã o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da tua palavra, nos ensinando a respeito da tua lei e dos teus mandamentos. É assim que nós te pedimos, crendo que tu és poderoso para fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje qual que é a pergunta, né? Lucas, bom dia, todo mundo aí que está entrando, bom dia, gente. Então qual que é a pergunta que a gente está buscando responder hoje e meditar, né? Não só responder, mas nós vamos meditar nessa pergunta também, né? Que é o que Deus requer no 9º e no 10º mandamentos. Então nós já falamos do 1º, 2º, chegamos até o 9º e o 10º. E a gente quer saber o que Deus quer com esses 2 mandamentos. Qual que é o que ele pretende nos dando esses mandamentos. Em Êxodo 20, versículo 16 e 17, nós temos lá esses mandamentos, né? Não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então a resposta que a gente tem dentro do catecismo é a seguinte, presta atenção porque daí a gente vai meditar a partir dessa resposta. No 9º, então o que Deus requer? No 9º, que não mintamos ou enganemos, mas falemos a verdade com amor. Essa é o que Deus requer no 9º. No 10º, que sejamos felizes, não invejemos ninguém, nem nos ressintamos pelo que Deus tem dado a eles ou a nós. Essa é a resposta. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de cada um desses mandamentos. Tiago capítulo 2, versículo 8, ele fala, né? Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. O primeiro mandamento que a gente vai estudar hoje, dos 2 últimos que restam, né? Então é o 9º, que é não dar o falso testemunho. E quando eu estava meditando nisso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu essa semana com a gente aqui em casa. Esses dias mesmo a gente estava fazendo uma limpeza em alguns documentos. E quando eu digo a gente, eu estou falando a Kátia, né? Ela estava fazendo a limpeza em alguns documentos antigos. E a gente encontrou ali umas 5, 6 folhas impressas, tudo escrito em inglês, que era um interrogatório que eu passei quando eu fui deportado nos Estados Unidos. Isso foi, acho que meados de 2008, né? Imagino eu. Meados de 2008, a gente passava por um momento de muita dificuldade financeira e tudo mais na vida. E eu acreditava fortemente que a melhor opção para mim seria ir para os Estados Unidos trabalhar. Eu já havia estado lá 2 vezes, né? Tinha ido 2 vezes. Excedido o tempo permitido, né? Na primeira bem pouco, mas a segunda excedido bastante o tempo permitido, ou seja, infringido a regra lá. Então essa seria minha terceira tentativa, ou minha terceira vez, né? Tentativa não, porque as 2 tinham sido com sucesso, vamos dizer assim. Mas seria a minha terceira tentativa de entrar, né? E logo na entrada, quando eu cheguei ali no guichê, você sabe, quando você chega num país, você vai passar pela imigração. Você é o cara da alfândega, da imigração, enfim, que fica ali nos guichezinhos. São vários guichês, aí você entra naquele guichê. E aí o cara te pergunta quanto tempo você veio, o que você veio fazer aqui e tudo mais. E nisso eu tive logo de imediato que mentir, né? O cara já ficou desconfiado da mentira, já comecei a dar meus falsos testemunhos ali, né? Vamos dizer assim.
E ele falou, cara, vamos dar uma averiguada nessas coisas que você está nos dizendo, no que você está nos passando. Aí ele me mandou para uma outra sala. Ali o outro funcionário da alfândega, ou da migração, melhor dizendo, já não era um cara, tipo, normal, assim, vamos dizer, na vestimenta, né? De uniforme de aeroporto. Já era um cara mais com cara de policial, né? E ele fez o primeiro interrogatório ali e eu já vim. Já contei um monte de história que não tinha nada a ver. É incrível, né? A sequência de falso testemunho que você é capaz de dar quando você está numa situação de dificuldade e quer se livrar, às vezes sem confiança em Deus. O curioso é que as informações que eu tinha, ele tinha ao meu respeito, né, as entradas e tudo mais, com isso ele me confrontava. Ele falava, mas eu tenho aqui que você entrou tal dia, saiu tal dia, você depois entrou tal dia de novo, saiu tal dia, e eu ficava ali rebatendo com as minhas mentiras. Eu falava, não é isso, é aquilo. Mas ele tinha documentado aquilo, mas eu ficava ali passando, né, aquele óleo de peroba na cara e mentindo na cara larga. Até que, diante de tanta controvérsia, eu fui obrigado a, confessar para poder sair daquela situação. E essa decisão, ela veio depois de muito cansaço, estava ali há horas ali, né, esperando, e sem nenhum resultado, sem nada para acontecer. E durante aquelas horas, eu orava também. Porque por mais que tivesse ali naquela situação, né, eu orava. Pedia para Deus, Deus, me livra disso, me deixa entrar, né? Deixa passar daqui, deixa eu entrar nesse país, é o que eu acredito, é isso que eu acho que aqui é minha saída. E forçando ali, né, nessa oração. Foi então que, diante desse momento todo, de certa forma, Deus trouxe uma clareza no meu coração. Falei, como é que eu vou, vamos dizer assim, colocar o meu carimbo divino nessa mentirada toda? Como é que eu vou assinar aí embaixo desse falso testemunho que você está dando como testemunha, né? Do seu testemunho. Então, naquela hora eu decidi encerrar tudo aquilo. Falei, chamei o cara, falei, viu, tem como a gente fazer de novo um negócio aí? Como é que vai ser? Ele falou, não, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos encerrar. Você já está pronto para falar? Eu falei, estou pronto, pode falar. Você vai falar a verdade? Eu vou falar, pode perguntar o que você quiser. E aí ele foi me perguntando. Então, muito do que a gente leu ali nesses dias, nesse documento que a gente achou, era esse interrogatório, né? Onde tinha uma parte que que eu começo com as mentiras e depois a parte que eu vou falando a verdade. E, inclusive que ele me questiona, né? Você vai falar a verdade? Tem não sei o que. Eu falo, não, pode sim, vou contar toda a verdade. Por que eu estou começando, né, nosso estudo hoje com essa história bem particular? Porque por vezes nós optamos pelo falso testemunho para nos safar de situações difíceis. E não são poucas as vezes também que a gente decide, por falar do próximo, culpar o outro, ou ocultar uma verdade também para tentar nos safar, né? E quantas vezes a gente também não dá, às vezes, falso testemunho. E aí uma coisa bem interessante, né? A gente às vezes dá falso testemunho a favor do nosso próximo, aquele que nós consideramos o próximo, para protegê-lo, né? Mas em contrapartida nós prejudicamos o outro, que nós não consideramos o nosso próximo, né? Então eu falo ou concordo com uma mentira, defendo uma mentira, um falso testemunho, para ajudar o meu próximo, a quem eu considero próximo, familiar, amigo, colega, em detrimento de outro que eu não conheço, que eu não sei quem é, que para mim não tem nenhuma relevância, que não é importante, mas que biblicamente nas escrituras para o cristão é o meu próximo, tanto quanto este a quem eu estou defendendo. É aquele que eu posso até chamá-lo de inimigo, mas que a Bíblia e Jesus nos ensina a amá-lo como próximo. Então veja como a gente às vezes cai e quebra esse mandamento de uma forma, muitas vezes até, vamos dizer assim, achando que está fazendo bem,
achando que a gente está beneficiando o nosso próximo. Mas em todos esses casos, nós estamos quebrando esse 9º mandamento. Mas não só quebrando esse mandamento. Porque lembra que a gente falou na semana passada que você, quando quebra qualquer um dos mandamentos, você não quebra só um. Você vai quebrar o primeiro automaticamente. Porque você está colocando outra pessoa no lugar de Deus. E o primeiro mandamento nos diz que nós não deveríamos ter outro Deus além do nosso Deus. Então, quando eu quebro qualquer um do 2º ao 10º mandamento, automaticamente eu quebro o primeiro junto. E quando eu dou falso testemunho, quando eu minto, quando eu omito a verdade, quando eu me omito até mesmo em dizer a verdade ou falar aquilo que deveria ser dito de forma clara, para me beneficiar ou beneficiar até mesmo alguém que eu acredite ser meu próximo, eu não só estou quebrando esse mandamento, mas ainda assim, a gente pode dizer que revela muito a nossa falta de fé, que revela muito a nossa falta de confiança em Deus, que revela que eu preciso me segurar numa versão fantasiosa da história, ou uma história fantasiosa que eu crio, para poder me safar de algumas situações complexas. Eu me lembro, e aí você pode pegar muitos exemplos bíblicos, de homens que decidiram contar ou manter a verdade, a risco de perderem a sua vida, mas não deram falso testemunho, não se omitiram, porque confiavam em Deus. E não só confiavam no livramento de Deus, porque aí há uma diferença. Confiavam em Deus. Nós temos no livro de Daniel pelo menos dois momentos claros, onde Sadraque, Mesaque e Abednego se negam a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, e ele faz aquela fornalha, diz que vai lançá-los naquele lugar. Eles dizem: eu prefiro ser lançado aí, dentro dessa fornalha, e ainda que a gente queime, Deus continua sendo Deus. Mas se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas eu confio em Deus, tanto no livramento, quanto na morte. E Daniel a mesma coisa quando é lançado na cova dos leões. Quando nós optamos por esse caminho do falso testemunho, nós colocamos essa suposta verdade, ou essa falsa verdade, né? Essa fake news que nós estamos criando da nossa vida, da nossa história, como nosso Deus, como aquele que vai nos livrar, como aquele que vai nos safar, como aquele que vai nos tirar da situação difícil, complicada na qual nós estamos inseridos, no contexto difícil que nós estamos passando. Quando o que Deus quer é que a gente confie. E talvez o que precisa ficar claro no nosso coração é que Deus, Ele não precisa do nosso falso testemunho para realizar as obras que Ele tem preparado para as nossas vidas. O meu propósito, o seu propósito e o nosso propósito, o propósito das nossas vidas, ele não precisa desse tipo de ajuda para que aconteça, para que ocorra. Essa falsa ajuda, assim como é um falso testemunho. Nem sequer quando a causa possa parecer ser nobre. Nem quando isso for algo que pareça ser, mas parece ser justo fazer isso. Essa semana a gente fez uma postagem nas redes sociais da igreja, eu também compartilhei na minha rede social, que é uma frase de Santo Agostinho que ele escreveu nesse livro aqui, ó. Santo Agostinho, sobre a mentira. Um livro bem pequenininho. É aquele que dá para você ler e já contar como um lido no ano já. E ele fala o seguinte, nesse livro: de fato, quando desejamos com uma mentira auxiliadora, ou melhor, deixa eu ler direito aqui. De fato, quando desejamos que alguém se torne capaz de alcançar a verdade com uma mentira auxiliadora, fechamos o acesso à verdade.
que ele está dizendo? Quando eu tento, ainda que seja nobre, ainda que eu queira que a pessoa alcance a verdade, ainda que eu queira que a pessoa tenha noção do que é de fato a realidade, o que realmente é a verdade, se eu utilizo de uma mentira para isso, para que ela alcance essa verdade, eu já fechei o acesso à verdade para ela. Ainda que ela acesse a verdade, não vai ser a verdade que ela acessou, porque ela utilizou de uma mentira para isso. Isso você pode aplicar, inclusive, numa causa extremamente nobre, como o próprio Evangelho. Não é com mentiras, ou com conversas, ou com histórias bonitas, que você acha que você pode contar. O que eu posso contar, testemunhos maravilhosos, que na verdade não são daquela forma, ou que não ocorreram daquela forma, mas a causa é nobre. Assim a pessoa vai crer, assim a pessoa vai acreditar. Ela precisa desse estímulo, ela precisa disso para crer. Infelizmente, nós estamos fechando o acesso à verdade quando nós optamos por uma mentira para que isso ocorra. E o Agostinho escreve nesse livro também, já está íntimo, né? O Agostinho. Santo Agostinho escreve nesse livro também, Agostinho de Hipona, que um falso testemunho é uma mentira, até mesmo quando é um falso elogio. Então isso já nos dá uma clareza de que nem quando esse falso testemunho possa parecer um elogio, ele não passa de um falso elogio. Quando a gente vai voltar aqui para o livro um pouquinho, o John Bradford, que é um teólogo das antigas, ele diz o seguinte a respeito desse tema, que é o falso testemunho. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Agora tu, muito gracioso Senhor, me instrui nesse mandamento, sobre como devo usar minha língua em relação a meu próximo, e me comportar quanto a seu nome, proibindo-me de dar falso testemunho, assim como me proíbes de cometer toda espécie de calúnia, mentira, hipocrisia e inverdade. Por quê? Porque, como somos membros do mesmo corpo, tu queres que falemos a verdade com amor e sejamos cuidadosos para cobrir as fragilidades dos outros e com nossa língua defender o nosso próximo, assim como desejamos que os outros nos defendam. Veja, eu acho extremamente quando ele diz assim, falemos a verdade com amor. E na sequência ele fala cobrir as fragilidades dos outros, no sentido de que todos nós somos frágeis, todos nós caímos com Adão, ou seja, nós temos os nossos erros, as nossas limitações morais, que são fruto da nossa queda, lá no Jardim do Éden. E como é que a gente age com o nosso próximo diante dessas fragilidades? Se eu percebo a fragilidade do meu irmão, se eu percebo a falha do meu irmão, como é que eu vou agir em relação a isso? Dando falso testemunho ou expandindo calúnia, hipocrisia e avançando por esse caminho, ou indo até esse irmão em amor e encobrindo as suas fragilidades, exortando em amor, cuidando um dos outros, como ele diz, protegendo o próximo, como eu desejo que ele me proteja. Eu fico imaginando por que será que Deus não nos deu ou não escreveu, né, esse mandamento antes das redes sociais, não é mesmo? Opa, na verdade ele escreveu, né? É verdade, já estava lá. A questão é que muitas vezes nós não praticamos. Se a gente levasse em conta isso, como isso nortearia a nossa vida, como isso poderia nos auxiliar nos nossos relacionamentos, na exposição que nós fazemos às vezes. É difícil para a gente lidar com essas situações, é por isso que a gente precisa tanto de Deus e do auxílio do Espírito Santo, de nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos passar
por essa transformação de caráter nas nossas vidas. Ele vai dizendo ainda, pois nesse mandamento, como tu proíbes toda fala má e perigosa, caluniosa e mentirosa, também ordenas que eu use de toda conversa piedosa, honesta e verdadeira. Lembra quando nós falamos em algumas meditações anteriores que ao nos proibir algo, Lutero nos ensina isso, que ao nos proibir algo, ele também nos libera para outra coisa. Então você não vai matar, por outro lado você vai defender a vida, você não vai adulterar, por outro lado você vai estabelecer um casamento correto, sério, um relacionamento sério, você não vai mentir, por outro lado você vai falar a verdade. Então não é só a proibição em si que nos direciona, mas é o que ela nos aponta a fazer. O outro lado, o contraponto que nos cabe. Ó, como isso é grande e boa coisa para mim. E ele vai dizendo ainda, o Bradford, se considerarmos a dor que vem pela falta da verdade e por palavras pelas quais muitos são enganados, veríamos facilmente teu maravilhoso benefício e cuidado por nós esse mandamento. Por que ele está dizendo isso? Pega o meu exemplo, né, que eu contei aqui no início, do falso testemunho, né, que foi dado, que foi colocado. Além disso tudo, né, quando as coisas se ajeitaram, veja como Deus vai nos corrigindo e vai nos ensinando e vai nos colocando nos trilhos e vai nos auxiliando e vai nos moldando e vai transformando a nossa vida. Como quando a gente vai confiando na ação dele e deixando essas coisas para trás, ele começa a nos auxiliar para aquilo que ele realmente tem para a nossa vida. Como eu disse, ele não precisa dos nossos falsos testemunhos, das nossas mentiras, das nossas calúnias, difamação, hipocrisia ou coisa do tipo, para realizar nada na nossa vida. O que ele precisa é da nossa confiança. E quando nós optamos por quebrar esse mandamento, por dar falso testemunho, por mentir, por ser hipócritas muitas vezes, é quando nós não estamos confiando nele, no agir e na vontade dele, naquilo que ele pode fazer. Tem outro teólogo aqui que ele fala, e eu queria ler aqui um pouquinho do que ele traz também de meditação para a gente. Tabit Anyab, é muito difícil de falar o nome dele, Anne Abiwili. Olha o que ele vai dizer. A língua é um mal incontido, incendeia a pessoa toda, diz Tiago 3. Assim, no 9º mandamento, visa em parte refrear a língua, visa segurar a língua com a verdade, ensinando-nos a tirar toda a falsidade e deixar toda a mentira. Em nossa cultura, acusar alguém de mentira é um insulto muito sério, de modo que muitas pessoas hesitam em usar esse termo. Creio que essa hesitação revela o coração do homem que evite esse mandamento, como também a sua necessidade desse mandamento. O que significa quando consideramos o mandamento não mentirás, ou a palavra mentira, algo deselegante. O que isso significa? Ele vai responder agora. Provavelmente isso indica que, de algum modo, já estamos sobreando a verdade, já estamos recuando de dar plena expressão ao que é bom, ao que é certo e verdadeiro. Esse 9º mandamento nos convence disso, ressalta a nossa condição decaída quanto ao uso da língua e a destruição que a língua representa. O que ele está nos mostrando é que esse mandamento nos mostra o cuidado que nós precisamos ter ao falar, ao abrir a nossa boca, inclusive quando nós somos questionados sobre algumas coisas. O cuidado que nós temos que ter ao falar. Se o Senhor vem nos ensinando muitas coisas nos mandamentos, aqui ele vem nos dizendo o cuidado que nós temos que ter com a nossa língua, porque assim como nós podemos ferir com a nossa mão, assim como nós podemos machucar alguém com a nossa mão, com o nosso braço, nós também podemos ferir com a nossa língua. Nós também podemos machucar com a nossa fala. Nós podemos praticar injustiça com isso. Então há uma correção em relação a isso. E aí a gente chega no 10º mandamento, para a gente avançar aqui, para a gente conseguir falar um pouquinho desse 10º mandamento.
porque ele também é extremamente interessante. O 10º mandamento, a ordem é não cobiçar. E quando eu estava meditando sobre esse mandamento, eu me lembrei de algo. Certa vez eu escutei um ensino na igreja, eu não lembro onde eu estava na época, mas eu me lembro certinho do ensino em si. Que a gente deveria declarar ou decretar algumas coisas nas nossas vidas. Beleza, mas não apenas da boca para fora. A gente precisava ser mais incisivo, mais assertivo, para caso Deus, de certa forma, não entendesse o que a gente estava querendo dizer. E para isso, uma das estratégias, né, desse ensino, que eu me lembro, seria você, por exemplo, ir na frente da casa dos seus sonhos ali e decretar que aquela casa seria sua. Ou ir na frente de uma concessionária e decretar que aquele carro era teu. Ou num emprego, ou numa empresa que você achasse que ela deveria ser, que você, não, é isso que eu quero, ir lá e decretar, essa empresa vai ser minha. Ou coisas desse tipo, né? E por aí diante, até onde sua criatividade conseguisse te levar, até onde você achasse que você era digno de tomar aquilo que não era teu para você, ainda que fosse da boca para fora. Mas o que talvez a gente não perceba ou não se dê conta nessa atitude é que ao fazer isso a gente corre um risco grande de, ainda que tivesse debaixo de uma causa, vamos dizer assim, nobre, entre aspas, né? Que é o seu benefício, a gente não perceba que a gente está quebrando esse 10º mandamento. Porque cobiçar não é você admirar o que o outro tem e a partir desse exemplo buscar algo parecido. Até porque quando nós vemos o próximo, nosso próximo, que nós amamos, crescendo, adquirindo bens, tendo uma vida até boa, tranquila, com a sua família, com filhos, no casamento, em toda a sua vida, né? Isso deveria gerar não só uma admiração da nossa parte quando nós amamos o nosso próximo, mas isso deveria gerar também alegria no nosso coração, pela conquista que alguém que nós amamos está tendo. Então isso deveria gerar essa admiração, obviamente, muito ligado à alegria pela conquista que o próximo tem. A cobiça é algo totalmente diferente disso tudo. Não tem admiração, não tem alegria, não tem felicidade, não tem paz, não tem contentamento, não tem nada disso. A cobiça é querer o que é do outro. Não é igual, ou próximo, ou parecido, não. É o que o outro tem. É a casa dele. É a esposa dele. É o marido dela. São os filhos deles. É aquilo que o outro tem. A satisfação não está em querer ter algo igual. Não é aí que está a satisfação. Mas é ter aquilo que o outro tem. Não é igual, não é parecido. É aquilo que ele tem, que a pessoa tem. A esposa, o gado, os servos. Nos dias de hoje seria a família, os bens, o emprego, a empresa com seus colaboradores. A cobiça, ela exige como consequência, e aqui está a gravidade dela, ela exige como consequência o dano ao próximo. É você tirar do outro para você ter. Não é o objeto em si que se deseja. Porque isso não vai saciar a hora que você tiver isso. Mas o prazer em tomar o que é do outro. É aqui que está a maldade na quebra desse mandamento. Não é só a esposa do outro. É você ferir o outro. Não é só você tirar o gado do outro. É o fato de você ter ferido o outro. Não é o fato de você ter os servos, ou empresa, o emprego do outro. É o fato de você ter tomado o prazer que isso gera no seu coração. E aí eu volto para aquele exemplo desse ensinamento que eu tive. Como é que pode haver alegria e paz e contentamento quando isso está no meu coração
no desejo de ter o que é do outro. Porque se eu tomo aquela casa, se eu tomo aquele carro, se eu tomo aquela empresa para mim, automaticamente eu gerei dano. Para onde vai aquela família? Para onde e o custo para aquele cara que colocou aquele carro na concessionária? E o custo para aquele cara que tinha esse emprego? Ele vai fazer o que da vida dele? Como é que ele vai sustentar a família dele? É aí que está o risco, o perigo da cobiça. Porque ela revela algo que está escondido no nosso coração, que é o desejo de ferir o outro, de magoar, de tomar, de ter a posse do que é do outro. Não é só querer ter igual, é querer aquilo que é do outro. O John Bradford vai comentar, olha só como que ele vai tratar esse assunto, e é muito interessante que a gente pode meditar um pouco sobre isso. Aqui, nesse mandamento, ele está falando: Senhor muito gracioso, tu me dás o último mandamento de tua lei, que depois de ter ensinado os atos externos que tenho de evitar, para não ofender ou arruinar meu próximo, como matar, cometer adultério, roubar, dar falso testemunho, agora ensinas uma regra para o meu coração. Lembra que eu falei? Está no coração, revela algo que está no coração da gente. Ordenando a partir da abundância de onde procedem todas as nossas obras e palavras, que eu não cobice nada que seja do meu próximo. E presta atenção como é que ele vai agora direcionar, porque isso também é muito importante, e o outro autor também vai falar sobre isso. Como sei que se ele possuir uma casa mais bonita que a minha, não posso desejá-la para mim. Se ele tiver uma esposa mais bela do que eu tenho, não posso cobiçá-la. Não posso desejar tirar dele seu boi, nem seu jumento, seu cachorro, não, nem a posse, que seja mais insignificante, tampouco praticar a injustiça. Assim como fizesse os outros mandamentos, proibindo-me de fazer mal e praticar injustiça contra meu próximo, agora me ordenas que eu cuide para não pensar qualquer mal contra ele. Como é que, levando em consideração isso, eu posso abrir os meus lábios e decretar o desejo de ter o que é do outro para mim? Veja como esse ensinamento ele é perigoso, que eu comentei no início aqui. Disse bem o apóstolo a ensinar, lançando sobre Deus todas as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. É verdade, sim. Descubra o que é verdade, assim como tu cuidas de nós, queres que cuidemos uns dos outros. E aí, o outro autor vai falar, olha o que ele vai trazer agora, para a gente avançar um pouco no sentido desse 10º mandamento, porque a gente falou sobre a cobiça e ele vai tratar um pouco disso, mas ele fala sobre satisfação também. Se você consegue imaginar o coração com mãos, cobiçar é como se o coração estivesse agarrando as coisas. Imagine que o seu coração fosse uma mão. Quando você cede a cobiça, é como se esse coração começasse a pegar coisas. E não são coisas que estão livres para serem pegas. São coisas que pertencem aos outros. São coisas que fazem parte da vida dos outros. Cobiçar é como se o coração estivesse agarrando as coisas, desejando-as e apropriando-se de objetos que não lhe pertencem propriamente. O mais surpreendente e lindo em relação a esse mandamento, de fato, sobre toda a Escritura, é que mesmo que o mandamento trate de algo interior, aquele agarramento interior do coração, também ressalta as implicações sociais desse tomar para si interior. Temos então que não cobiçarás nada que seja do teu próximo, nem o cônjuge, nem do seu próximo, nem seu gado, nem coisa alguma que nele pertence. O 10º mandamento nos remete para um limite que nos protege contra o modo como a cobiça atravessa as linhas. Somos tentados a cruzar a linha do desejo, de almejar as coisas que não nos pertencem. O que o 10º mandamento está trazendo é como se ele nos limitasse, nos dissesse: até aqui se satisfaz. Até aqui é o que tem. Atravessamos a linha da propriedade, tentamos agarrar as coisas que pertencem às outras pessoas. O boi do vizinho, a esposa do vizinho,
Assim, nossa cobiça causa mal socialmente a nosso próximo. Lembra que eu falei? Se você vai lá e decreta, fica decretando, você vai tirando, o que as outras pessoas vão fazer com o que perderam? Por que esse ensinamento é equivocado, errado e não tem sustentação? Porque você causa um mal social, você afeta todos que estão ao teu redor. O teu próximo que você ama e até o teu próximo que é o teu inimigo. Por isso que ela sai do coração, revela o que está no coração e ataca socialmente o teu entorno, o teu próximo. Aí ele vai falar, quando cobiçamos, presta atenção nisso, que aí a gente vai amarrar para estar encerrando, para a gente estar concluindo. Quando cobiçamos, estamos dizendo que Deus não tratou sua criação com propriedade porque não nos deu tudo que desejamos. Quando cobiçamos, o que ele está dizendo aqui é que Deus não foi tão justo como ele disse ser justo, porque ele não me deu aquilo que eu achava que era justo ter recebido. Lembra que nós falamos que quando você quebra um mandamento, qualquer um do segundo até o 10º, você acaba quebrando o outro. É como se você estivesse dizendo, Deus não é tão Deus assim. Porque se ele realmente fosse Deus, bom, amoroso, fosse um Deus que pensasse em mim, que tivesse mesmo misericórdia ao meu respeito, ele saciaria essa necessidade que eu tenho no meu coração. Assim o coração, com seu modo caído pecaminoso, busca coisas que não lhe pertencem e se agarra a coisas que, na verdade, pertencem a outro lado da propriedade, ao próximo ou a Deus. O que a cobiça faz, ela quer quebrar essa cerca, esses limites e avançar sobre o que pertence ao outro. O que a cobiça faz, ela nos faz romper limites e nos faz querer invadir o que é do outro, tomar o que é do outro, ferir o outro, porque você não tem como tomar o que é do outro sem antes expulsar o outro daquilo que lhe pertence. Você não tem como tomar a mulher do outro sem causar dano ao outro, ou tirar o marido de uma outra mulher sem ferir a outra mulher, ou tomar a propriedade ou os bens ou qualquer outra coisa. É por isso que por trás disso está um desejo de causar dano ao próximo. E aí é um perigo, porque quando você vai lá, aí muitas pessoas, é um perigo no sentido porque as pessoas às vezes querem abandonar os mandamentos e a lei de Deus ou coisa do tipo, porque, enfim, querem colocar outras coisas no lugar. Mas veja como você vai ferir, se é difícil lidar com os 10 mandamentos lá no Antigo Testamento, mas veja como você vai ferir o resumo da lei lá na frente que Jesus vai fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E amar a teu próximo como a ti mesmo. Se é difícil lidar com o 10º mandamento, talvez a gente tenha que trazer então as palavras de Jesus. No segundo resumo que ele traz dos 10 mandamentos. E nos lembrar que amar ao próximo nos limita a invadir e causar um dano a ele, ou a sua família, ou aos seus bens, ou qualquer outro tipo de coisa. Quando nós observamos para a lei, mais do que uma sequência de proibições, mais do que uma sequência de não faça isso, não faça aquilo outro, não isso, não isso, não isso, o que Deus está nos mostrando é: haja desta forma, faça assim, viva desta maneira e seja justo com o seu próximo. Que essa passeada que nós demos
nos 10 mandamentos durante esses dias, estudando em blocos alguns mandamentos, possa nos ensinar a profundidade daquilo que Deus tem para nós em relação à sua lei, que é muito mais do que atos proibitivos, mas é um manual de como nós podemos viver em sociedade de forma justa e verdadeiramente sermos sal na terra e luz no mundo. Não por espasmos de espiritualidade, mas por uma vida prática, ética e moral, que respeita e ama o próximo e, acima de tudo, ama a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para a gente, então, encerrar essa parte. A próxima pergunta vai ser bem legal. Eu posso até adiantar para vocês, para gerar um pouquinho de curiosidade, porque a gente acaba aqui os 10 mandamentos. Mas agora a gente vai entender um pouco mais a respeito disso, né? E a pergunta 13 que a gente vai responder na nossa próxima estudo bíblico é a seguinte: é possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? Nós falamos sobre ela, por isso que nós explicamos todas as leis. Agora a gente vai responder: é possível fazer isso? A resposta a gente dá no próximo encontro que a gente vai ter no próximo estudo bíblico. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, mais uma vez te louvamos e te exaltamos e te pedimos, Senhor, ensina-nos mesmo a tua palavra, Pai. Mas mais do que isso, escreve, Senhor, a tua lei nos nossos corações. Que venhamos compreender, Pai, o que o Senhor tem a nos ensinar por meio dela. Que venhamos, Senhor, conviver, Pai, com o nosso próximo em respeito e em amor verdadeiro, Deus. A ponto, Senhor, de não desejar ferir, de não desejar magoar, mas pelo contrário, Deus, que venhamos ter uma vida, Senhor, exemplar diante das tuas escrituras, Pai. Nós sabemos que é difícil, sabemos que somos falhos, sabemos que erramos, sabemos que por muitas vezes queremos fazer o que é correto, mas fazemos o que é errado, como o apóstolo Paulo bem disse certa vez, Pai. Por isso nós clamamos pelo teu auxílio, clamamos pelo teu apoio, Espírito Santo, clamamos, Senhor, por ti, a ti, Senhor, para que o Senhor venha nos auxiliar nesse sentido, Deus. Porque é isso que nós desejamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado. Vem nos fortalecer, vem firmar os nossos pés na tua palavra, para que venhamos viver verdadeiramente os princípios que o Senhor tem nos ensinado e possamos nos satisfazer no Senhor. Nos satisfazer naquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe. Tenham um ótimo domingo. Aproveitem aí com a sua família. Aproveitem a sua casa. Possam meditar e descansar no Senhor, como a gente aprendeu, né? Verdadeiramente. Em nome de Jesus, tá bom? Então a gente se encontra quarta-feira agora. Tem mais um estudo a respeito, uma meditação a respeito da oração do Pai Nosso. Vamos para a 8ª parte já, hein? 8ª parte. A gente falou quarta passada, sobre o pão nosso de cada dia. Então, vamos juntos aí crescendo também na oração do Pai Nosso. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma semana abençoada na presença de Deus. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Abraço.